E o Cotidiano está hoje aqui no escritório da bioarquiteta Flávia Halston, que inclusive está na ênfase Casa, que saiu recentemente aqui na nossa região. Você que ainda não viu, entre no site da revista ênfase, revistaenfase.com.br, e dê uma olhada na revista virtual, para falarmos sobre bioarquitetura e muito mais. Um prazer ter você aqui no Cotidiana, que fala de arquitetura de uma maneira diferente, falando de sustentabilidade no nosso planeta hoje, que clama por essa questão, né? De juntar aí o moderno com a sustentabilidade. Prazer ter você aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos aqui para falar um pouco sobre arquitetura e é um prazer tê-los você aqui na minha casa, no meu home office. Que ótimo! Então, na revista, você veio com uma matéria muito legal sobre as residências de luz. Queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho de bioarquitetura, você também que é fundadora do Instituto Paz da Alma, que é um trabalho que você já vem trazendo aí há anos, né? Queria que você falasse um pouco para nós. Bom, a bioarquitetura é um tema que nós gostamos muito de dar uma ênfase muito grande, porque muitas pessoas falam sobre sustentabilidade. E eu acredito na bioarquitetura como a essência dessa arquitetura. Por quê? Porque ela lida com o bem-estar do homem, ela lida com a natureza, ela lida com materiais orgânicos, com a tecnologia, com a contemporaneidade, com a modernidade. Quer dizer, na realidade, ela lida com a arquitetura e o homem como um todo, inserido nesse planeta que tanto nos pede ajuda. E aí os seus projetos, então, sempre vêm com essa roupagem, vamos dizer assim, de energias alternativas, do consumo inteligente. Você tem essa preocupação no seu dia a dia, no seu trabalho? Bom, por coincidência, eu estar aqui em Atibaia só tem a ver com isso. Porque quando eu falava em bioarquitetura em São Paulo, no meio daquela cidade enorme, eu me sentia deslocada, eu me sentia fazendo um discurso. Não tinha uma resposta ali, né? Não tinha uma resposta e também um discurso que não era o que eu vivia. E eu resolvi vivenciar isso até as últimas consequências, trabalhando nesse lugar maravilhoso e ao mesmo tempo provando que é possível, né? Provando que é possível, provando que dá para sair sim, que existe um mundo lá fora, ávido de expectativas e de profissionais preocupados com esse conceito. Então, é uma coisa que me chama muito a atenção, esse problema da captação de água de chuva, luzes, inclusive o escritório nosso é todo pautado nessa que chama, nessa tendência, eu chamo tendência, né? Porque não é nenhum modismo, é uma tendência que hoje em dia é que nem você chegar e dizer assim, olha, eu vou jogar meu lixo no meio da rua. Você fazer uma arquitetura sem se preocupar com a captação de água de chuva, com sistemas LEDs inteligentes de iluminação, por isso que chama residências de luz. Porque nós trabalhamos, tanto que nós estamos aqui e vocês estão vendo que o dia inteiro bate luz aqui. Então nós usamos muito o sistema de iluminação, usamos também pouquíssimo o sistema de ar-condicionados por conta das ventilações cruzadas, sistema de ventilação, janelas também acústicas e madeiras de reflorestamento. Nossa, olha, é uma infinidade de itens. E é um custo-benefício até, né? A pessoa às vezes fica assim, mas é um projeto, vai encarecer, mas a pessoa não pensa depois no futuro. Em tudo, né? O custo-benefício mesmo que terá aí para sua vida, né? Eu acho assim, essa coisa de encarecer é um mito, que nós temos que tirar isso, urgente. Por quê? Porque é justo o contrário. Hoje um sistema de aquecimento solar é muito mais em conta do que você ter um chuveiro elétrico que simplesmente a consome curto prazo muito até, mais. né? Estamos falando hoje em sistemas de curto prazo. Bom, eu estou nessa estrada há mais de 20 anos. É óbvio que quando eu comecei a falar nesses temas, eram novidades, faltava mão de obra, faltava materiais, faltava recursos. O Brasil, infelizmente, ainda está engatinhando nesse processo. Até tecnologicamente falando, ainda era, né?
mais primitiva, entre aspas. Era, né? E ainda infelizmente, perto de países europeus, da América do Norte, nós somos ainda a reboque, apesar de termos uma insolação perfeita para o sistema solar. Estou falando solar, não só do aquecimento de água, como o solar e de energia elétrica. Então nós temos totalmente a insolação, nós temos ventos, nós temos árvores de reflorestamento que são fáceis de plantar, né? Tem aqueles que, né, daqui nesse país tudo que se planta dá, tudo dá, né? Tudo dá, precisa querer. Né? Eu acho água que também, graças a Deus, ainda em abundância em muitas temos partes. Água em abundância, muita chuva. Para o sistema de captação de água de chuva é um item muito importante você ter num país subtropical, nessa região que nós estamos, subtropical úmido, ainda é uma região que você pode usar desse artifício, né? E nós estamos falando também em arquitetura saudável, porque quando eu falo em arquitetura saudável, a gente está falando também da gente poder ter nossa horta, de poder, saber que dia é hoje, se a lua é cheia, se a lua não é. Olha, porque as pessoas... interação mesmo com a natureza, isso, né? E as pessoas perdem essa conexão. Quando você faz uma casa voltada para o seu interior, sem se conectar com o entorno, você se desconecta. Entendi. Então, qual que é a bioarquitetura? Qual que é a intenção real da bioarquitetura? É fazer o homem se reconectar com a natureza e com o seu entorno. Esse é o meu grande sonho, a grande meta, e nisso o Instituto Paz d'Alma está aí atuando com cursos, vivências de bioarquitetura, de alimentação saudável, de culinária orgânica, tudo que você pode imaginar voltado, por exemplo, produtos orgânicos, tijolos de adobe, pau a pique, retornar essa antiga tradição, misturado com uma tecnologia de ponta, com PVC ecológico que não produz chumbo. Quer dizer, você pesquisar materiais e ir atrás, sabe, dessa essência dessa mistura, como você bem falou, entre o contemporâneo, o tecnológico, o orgânico e o natural. E aí não tem como, né? A gente, por mais que goste, que busque, que procure, a gente não alcança, porque não é nossa área, né? E aí a importância, sim, de ter um profissional, sim, de se fazer um projeto, sim, para poder, né, usufruir de tudo isso que a gente está falando aqui. Senão, pois é, eu sempre digo que é sempre, né, vai e vem, né? Quer dizer, você tem aí a revista ênfase, que nos dá um apoio enorme, que nos descobriu aqui, né, nesse mundo de Deus, e apoia e coloca. E leva essa informação. Tanto pelas redes sociais, como pela revista formatada em papel. Então, quer dizer, é uma coisa que você tem que ter aliados. E, apesar de nós estarmos aqui, eu sempre brinco que uma andorinha só não faz verão. Infelizmente, essa é a realidade. E fica o convite para que a gente possa fazer também uma matéria do Instituto Paz d'Alma, que é um capítulo à parte, que são muitos projetos envolvidos, né? E eu tenho certeza que as pessoas de casa vão gostar também de conhecer e de participar, né? De tantas oficinas e tudo mais que o projeto oferece. Muito obrigada. Vocês sempre serão muito bem-vindos, tanto ao home office como ao Instituto lá em Joanópolis. Para mim é um prazer poder estar falando aqui e divulgar essa arquitetura tão especial e que a gente faz com tanto amor. Muito obrigada. Obrigada.